Olá, meus amores, flores do meu jardim. Nesse vídeo, eu vou compartilhar contigo uma nova paixão que eu conheci recentemente, mas para algumas pessoas pode até ser uma paixão antiga. E vou compartilhar a visão sistêmica, das leis sistêmicas da constelação familiar e também florais para essa nova paixão. Deixa eu explicar. É uma série da Netflix. Aqui no Brasil ele vem em formato de série, mas já foi novela em outros países. É a terceira gravação, foi a terceiro formato, né? Foi esse que eu assisti, que se chama Café com Aroma de Mulher, Café com Aroma de Mulher. Nessa terceira gravação, né? Que foi a primeira que eu conheci. Foi uma série muito importante para mim por dois motivos. Em primeiro lugar, porque quem me apresentou a série foi a minha mãe, que é difícil de se prender por algo, é difícil de conseguir, né, assistir algo até o fim. E além dela conseguir assistir uma série de 82, se eu não me engano, 80 e poucos capítulos, ela se encantou por essa personagem, né? Ela se encantou por essa trama, por essa história, e foi num momento de vida muito especial. Momento de vida onde a minha mãe estava fazendo um tratamento de saúde bem importante, bem delicado, um tanto invasivo, e que essa série trouxe então leveza, trouxe alegria, trouxe tudo que ela precisava nesse momento. Então, eu preciso dizer que Café com Aroma de Mulher é uma série que está no Netflix e quem assistir esse vídeo que não assistiu ainda a série, alguns spoilers vai ser impossível não dar. Eu vou procurar não dar muito spoiler, mas algumas coisinhas básicas para fazer a avaliação sistêmica dos personagens principais e recomendar florais para esses personagens, eu vou ter que cometer algum, né? Vou ter que entregar alguns spoilers. Então, se tu é daquelas pessoas que não gosta de nenhum spoiler, volta nesse vídeo num outro momento, assiste a série primeiro. Eu vou compartilhar minha tela contigo para apresentar os personagens, né, para quem quiser conhecer ou para quem já viu a série, para quem quiser relembrar. Então, essa foto maravilhosa desse casal, né, o protagonista. Nessa série temos dois triângulos amorosos, né, e esse casal é o protagonista. Gaviota, Teresa Soares, and, né, e o Sebastián Vallejo. Eles são o casal protagonista. Então, Gaviota tem as leis sistêmicas totalmente equilibradas, ela é um exemplo de harmonia entre as leis durante toda a série. A gente percebe que tanto as leis de equilíbrio, ordem, né, ou hierarquia e pertencimento, elas estão muito funcionais nessa personagem. Ela é inspiração pura, pura, pura. Ela demonstra isso em vários momentos, né? Todas essas leis sistêmicas das constelações familiares, leis essas organizadas, descritas muito bem pelo Bert Hellinger, né? Totalmente equilibradas na vida da gaviota. E os florais que eu recomendaria, então, para essa personagem? Rocky Water, porque Rocky Water é a essência da água da rocha. A gaviota tem, como toda mocinha, né, muitos obstáculos. Ela tem bastante desafios durante sua trajetória, né, na série toda, na novela toda. E a Água da Rocha, ela traz sempre aquela lição de contornar muitos, infinitos obstáculos, né, com uma paciência infinita também e chega onde quer chegar. E a gaviota é assim, ela é muito persistente, mas é uma persistência que não agride, não é uma persistência teimosa, é uma persistência que ela vai aprendendo com os obstáculos, contornando eles e realmente chegando onde quer chegar. E como eu disse, ela tem realmente que às vezes ter uma dose extra de força. Então, fórmula do sexto chakra, que é um floral de Minas, é uma fórmula floral de Minas, eu também recomendaria para ajudar ela a concretizar tudo aquilo que ela idealiza, porque ela tem sonhos, muitos sonhos, profissionais, afetivos, um tanto difíceis de ser realizados, né? O Eden Bush também para metas e comprometimento firme, um floral da Austrália aqui. Então,
uma pequena fórmula floral para essa nossa protagonista maravilhosa. E o Sebastián Vallejo, no papel de filho totalmente submisso à mãe. Aliás, a mãe dele é a matriarca, né? Todos os filhos, num dado momento, são bastante submissos a ela, alguns mais, outros menos, né? Em níveis diferentes. Mas Sebas, embora no início da trama ele estava morando no exterior, ele sempre foi muito submisso à mãe. No comportamento dele é notável que só mais do meio para o final da série é que ele consegue se impor, se posicionar, expressar suas vontades, suas angústias, suas insatisfações, suas frustrações. No início ele aceita tudo, ele é aquele, meu Deus, impatience na caixa d'água, como eu chamo, né? Parece que tomou o floral impatience, que é para paciência, para serenidade, muitas vezes, só que é mais, é além, não é só um equilíbrio de paciência, ele é mesmo submisso à mãe. Então, essa submissão exacerbada à mãe desequilibra o papel dele de adulto, por mais que ele morasse no exterior, tivesse uma vida financeiramente estável, né? Ele ainda assim tinha o papel de filho muito disfuncional, em consequência dessa submissão à mãe. E isso desarmonizava, então, a lei dos, né, os relacionamentos dele, então, a lei da ordem ali, do equilíbrio, a ordem nos outros relacionamentos, porque a lei de ordem e hierarquia estava também prejudicada, estava disfuncional, né, com essa questão da imposição da mãe e submissão do filho. Então, e do pertencimento, né? Ele tinha no início, assim, era perceptível uma dualidade entre essa questão do pertencimento, tanto que ele buscou ir para fora da Colômbia, né, que é o país onde é o núcleo central da série. Ele estava morando em Nova York, mas tinha uma dualidade sobre essa questão do pertencimento, que isso vem se desenrolando na série, e até que então a lei do pertencimento fica em ordem na vida dele, tá? Aliás, ele retoma as leis todas, né? Ele consegue tornar funcional e equilibradas na vida dele, todas as leis de equilíbrio, hierarquia e pertencimento ao longo da trama, tá? E os florais, então, que eu recomendaria para o Sebas. Aliás, gente, mulheres, por favor, se não viram essa série, preparem-se, porque o Sebas, meu Deus, é aquele galã, assim, e a Gaviota também, sabe, uma mulher super bonita. Então, assim, o que eu recomendaria? Mariposa Lily, que é um floral da Califórnia, que ajuda nesse relacionamento com a mãe, especificamente, né? Para que ele lide com equilíbrio, com essa questão de imposição da mãe. Five Corners, para ele se sentir merecedor, né? Então, eu acho que seriam as questões centrais aí dele. Olha aqui. Como eu disse, temos 2 triângulos amorosos nessa série, e esse aqui é um deles. Então, na verdade, é questionável essa expressão aqui, triângulos amorosos, né, para os personagens. A Lucia San Clemente veio a ser noiva do Sebas, né? Então, aqui está o Sebas com a Lucia em Nova York, como eles chamam lá, tá? A Lucia tem a lei do pertencimento, equilíbrio e ordem totalmente disfuncionais. E a gente consegue perceber o porquê. Porque o pai dela tem uma grande responsabilidade sobre a forma como ela se posiciona frente à vida. Ela não tolera frustrações, ela trapaceia em mente para conquistar o que deseja. E a gente percebe nitidamente que isso é a construção vinda da ancestralidade dela. A mãe não aparece na série, mas aparece por lembranças, né? Porque já era falecida na série, mas tudo que falam também da mãe era de alguém que não se impunha, diferente do que o pai passa. E o pai passa exatamente isso: trapaças, manipulações, mentiras, tudo para conseguir aquilo que ele quer. Então, a Lucia aprendeu dessa forma a se relacionar com a vida, a se comunicar, certo? Então, vem da ancestralidade. A gente sempre fala que pai e mãe, eles são o melhor que conseguem com os recursos que eles têm, né? Mas é nítido, então, perceber que esse é um movimento familiar, né, da Lucia.
Os florais que eu recomendaria para ela. Syrian Rue, que é o floral do deserto, que a gente chama de o soro da verdade, para ela lidar com a própria verdade, a verdade dela, a verdade interna, e também poder expressar a verdade para os outros, não precisar de mentiras trapaças, né? L'Art para autoestima, porque ela precisa muito, uma mulher super bonita, né? Muito bonita, mas totalmente insegura, insegura em vários papéis, insegura no papel de noiva, insegura no papel de filha, insegura no papel de mãe, né? Insegura no papel de amiga, enfim. Então, L'Art, acho que iria ajudar nessa questão com ela, para ela também ver um pouquinho melhor as proporções das coisas, tá? Talvez até Crabbe Apple de Bach também ajudaria nessa questão de proporções. Vamos ver. Bernardo, um gatão também, que vive também um relacionamento com a mãe, né, sobre a submissão da mãe, é muito de não expressar aquilo que sente, ele tem muito conflito de expressar quem ele realmente é, como ele se sente. E então, o pertencimento, equilíbrio e ordem são disfuncionais no Bernie, né, no Bernardo, principalmente a questão do pertencimento, porque ele não se sente pertencente. Vou procurar não dar tanto spoiler aqui, mas ele se sente deslocado, um peixe fora d'água em vários contextos, né? Na questão de aceitação mesmo, de quem ele realmente é. Então, a questão do pertencimento. A ordem, né, hierarquia, com certeza em função da mãe, que é super invasiva no início da trama, né, com todos os filhos. E, por consequência, então, nos relacionamentos tem que dosar também essa questão do equilíbrio. Ele se doa muito, ele se submete também, em alguns momentos, aos irmãos, né? Enfim, ele acaba deixando os outros definirem a vida dele, né? Então, ele custa um pouco a aprender que ele pode decidir a vida dele, que ele pode e merece isso. Então, Syrian Rue, soro da verdade, para que ele entre em contato com a sua própria verdade e manifeste essa verdade. Garlic, para proteção, né, um floral da Califórnia, Syrian Rue, um floral do deserto. Five Corners, para merecimento, e Unitatum, de Saint-Germain, Five Corners de Bush, da Austrália, e Unitatum, um floral de Saint-Germain, para lidar com o sentimento de rejeição, porque ele se sente rejeitado por ser quem ele é. Paula, filha, né, do casal de cafeicultores. A Paula é uma menina aparentemente fútil no início da série, no início da trama, muito ligada à questão das aparências, muito desligada da realidade, né? Então, a hierarquia tá ok. Ela é uma jovem, né, no início, principalmente no início, ela até amadurece bastante depois ao longo da série, mas então no início ela é bem menina, bem jovem, assim, então a questão da hierarquia tá ok quando a gente percebe que ela talvez não tenha realmente idade para ter uma vida madura, adulta, tá tudo ok, né? Dentro do contexto, tá ok na vida dela. Equilíbrio está um pouquinho desequilibrado, porque ela muito quer ser atendida sobre essa questão de que ela quer ser bajulada, né? Ela quer ser mimada, e o pertencimento está ok também. Principalmente essa questão do desequilíbrio, porque ela tem por hábito essa questão de potencializar, vamos dizer assim, as coisas materiais, né? Fúteis, principalmente no início. Então, Bleeding Heart para dependência emocional, porque num dado momento da trama, da série, ela se mostra, né, muito insegura, fragilizada, se envolveu com rapazes que machucaram muito ela, e muito por essa questão também dela não perceber muito a realidade, né, estar meio aérea da realidade, só focada na materialidade, né. Rescue, para o trauma, porque ela viveu vários traumas, né? Red Lily, para conexão espiritual com vida física centrada, e isso é muito importante, né? Porque a Paula, como eu falei, ela é muito materialista. Leonorus, que é um floral para quem realmente só vive o material e não percebe
as lições implícitas nos desafios da vida. Sabe quando a pessoa passa por vários tropeços e ela não percebe que aquilo tem um propósito, que aquilo tem um ensinamento, que aquilo tem algo além do material, né? Então, para que esses desafios venham a ensinar ela, que ela consiga perceber. E Rosa Rosa porque ela nega a realidade, né? Ela coloca como se fosse um cenário ali para uma realidade que nem sempre, não durante toda a trama é fácil, tá? Ivan, que é um personagem... Nossa, gente, os atores foram todos incríveis, assim, incríveis. O Ivan atuou muito bem na série toda, e ele tem todas as leis sistêmicas extremamente disfuncionais, e ele correu o risco, assim, ó, muito, muito próximo de perder o direito de pertinência no sistema familiar. Bert Hellinger diz que essa é a única exceção das leis na constelação familiar, né? A única exceção quando a pessoa perde o direito à pertinência. Quando que ela perde? Quando ela causa a morte de outras pessoas, intencionalmente, né? E ele beirou a esse tipo de comportamento. Ele não aprendeu até o final da série muitas coisas. O Ivan é alguém que eu continuaria dando floral por bastante tempo para ele, né? Para que ele fosse, além de terapia e acompanhamento, claro, para que ele realmente atingisse um equilíbrio, né, das leis sistêmicas na vida dele, para que tivessem funcionais e um equilíbrio emocional, maturidade emocional, certo? Então, os florais que eu pensei para o Ivan, claro que teriam vários outros, talvez que, se eu fosse pesquisar mais a fundo, né, cada um dos personagens poderia fazer uma fórmula um pouco mais ampla. Mas eu trouxe aqui alguns, os primeiros que pularam à minha mente quando eu pensei nos personagens. Melindre, para aguçar a percepção e a sensibilidade em nível detalhado, refinando a interação com o meio ambiente e canais sutis de percepção. Ajuda a entender que tudo tem um motivo. Sirian Rue, Soro da Verdade, que eu distribuiria para vários desse elenco, né? E Pepo, para avareza. O Ivan é extremamente avarento. E, em função dessa avareza, ele comete alguns erros aí, né, de percurso. Eu fico me policiando para não dar tanto spoiler. A Marcela, a lei do equilíbrio está levemente disfuncional na Marce, principalmente pela mãe, né? Mas ela é a que mais posiciona, é a que mais impõe a sua vontade, é a que mais luta para que essa lei do equilíbrio esteja funcional também. Pertencimento e ordem, ok, tá? Na vida dela. Ela, mesmo confrontando a mãe, se posicionando, ela sabe e reconhece e está no papel de filha funcional, tá? Então, a lei de ordem e hierarquia está ok. Florais para Marce. Himeneia para o medo da maternidade. Num dado momento, ela manifesta um medo muito grande, assim, disfuncional e desproporcional até de ser mãe. Ocutilo para impulsividade, em alguns momentos ela é bastante impulsiva, sobre essa insatisfação, essa angústia, ela é carnal, assim, ela é, sabe, de colocar para fora mesmo, meio faca na bota, e às vezes precisa de um freio nessa língua, né? Então, para ajudar nessa questão da impulsividade, Ocutilo. Larte para autoestima, ela manifesta, né, que desde criança, por isso também Unitato, desde criança ela sofreu bullying, por exemplo, por ser mais gordinha. Então, Larte vai ajudar nessa questão de autoestima e Unitatum junto para tratar, então, essa criança interior. Unitatum traz o abraço da grande mãe integradora interna. Então, cuida dessa criança interior, equilibra forças feminina e masculina dentro da gente e traz um fortalecimento, né, que eu acho que a Marcy precisa. Júlia, esses olhos tão lindos, de uma mãe tão cega, em alguns momentos, tão leoa, fazendo o melhor que pode, com certeza, com os recursos que tem. Às vezes ela exagera um pouco e erra, depois cai em si. Hierarquia e equilíbrio disfuncionais, né? Pertencimento, ok, ela se sente pertencente ao seu sistema, à sua família, ao seu país, ao seu local, enfim.
hierarquia e equilíbrio disfuncionais, por quê? Porque em função dela ser muito invasiva, principalmente com os filhos, é muito controladora, né? Extremamente controladora, ela acaba também desequilibrando tornando disfuncional a lei do equilíbrio. Então, muitas vezes, ela invade e doa mais do que é o necessário e o fundamental para uma mãe, né? Justamente por ser muito controladora. Buquê da Transformação é um floral que com certeza eu recomendaria para a Rúlia, porque para desapegar, transformar hábitos arraigados, porque ela é controladora, porque ela aprendeu a ser assim também em algum momento, principalmente no momento, no início da trama, que ela fica viúva, né? Ela, quando se vê querendo cuidar dos filhos, da família, ela fica mais invasiva, ainda mais controladora. E esses hábitos, a gente percebe que isso já vem de alguma forma antes dela ficar viúva, e esses comportamentos sempre tiveram com ela. Então, são realmente hábitos arraigados, né? Rescue para o trauma, né? Esse trauma de ficar viúva, trauma de várias perdas, né, ao longo da trama, perdas materiais, perdas de pessoas queridas, né? Pinheiro Libertação, também para ajudar nessa questão dos traumas e se libertar de um passado, vamos dizer assim, né? De um comportamento disfuncional. Pink Arrow é fundamental para a Rúlia, Pink Arrow para limites saudáveis, para entender que não é porque ela é mãe que ela tem que controlar a vida dos filhos. Salinas. Salinas tem as leis equilibradas e funcionais. Ele só precisa de uma dose de autoestima e merecimento. Por isso, Five Corners e Larte seriam os florais que eu recomendaria para o Salinas. Porque ele realmente é um grande homem, é um homem com valores muito positivos, né? É um homem trabalhador, é um homem justo, enfim, mas ele precisava se olhar um pouquinho melhor, se valorizar um pouquinho mais, um pouquinho antes, vamos dizer assim, na trama. Lucrécia, meu Deus, a Lucrécia tem a lei do equilíbrio levemente disfuncional. É a lei que ela manifesta brevemente, vamos dizer assim, levemente disfuncional na trama, né? Porque ela realmente ela se submete nos relacionamentos, né? No casamento, por exemplo, ela se submete a comportamentos que agridem, né? Que ela se sente agredida e ela custa um pouco a conseguir se impor, também por uma questão de autoestima, né? Então, Five Corners para merecimento, Latte para autoestima, para Lucrécia. Otávio Valerro, eu conheci na minha vida um Octávio, com C, que é o meu primo, e agora descobri que Otávio, né, talvez em espanhol se escreva com C assim. Otávio Valerro tem as leis sistêmicas equilibradas e funcionais na vida dele, mas ele precisaria de uma dose de impatience para respeitar o tempo dos outros. Ele tem uma vontade muito grande que o Sebastián saia, né, volte para a Colômbia e assuma a empresa familiar, e ele precisa de uma dose extra de impatience aí para conseguir respeitar o tempo desse filho, a maturação desse filho, de escolher se volta ou não, se deseja ou não estar à frente, né, dessa empresa familiar. Aliás, empresa familiar é muito bom de analisar essa questão das leis sistêmicas, né, porque tudo se mistura, fica tudo muito emaranhado, então às vezes fica bem aparente, né, uma lei sistêmica que está disfuncional. Algodão, porque ele precisaria enxergar melhor situações, pessoas, né, intenções. Ele é muito visionário para muitas coisas, mas especialmente na questão familiar. Ele foi o primeiro realmente que enxergou. Ele enxergou primeiro, antes do que a Julia, por exemplo, esposa, mas ele poderia ter enxergado antes, talvez, e agido antes. E Pink Arrow para limites saudáveis, né? Para que ele consiga se posicionar com esses limites, especialmente com os filhos, né? Com
talvez com o Ivan seria o mais indicado, assim, sobre essa questão do limite, que foi quando ele tentou, né, estabelecer esse limite de uma forma mais enérgica, que deu aí um problema no início da novela ou série. Esse seria o elenco principal, mas eu não poderia deixar de trazer para vocês Carlos Mário, que perdeu totalmente o direito à pertinência ao seu sistema familiar, porque sim, ele foi responsável por algumas mortes na trama, né, na série. E é um caso bem interessante para a gente olhar sobre essa visão sistêmica, porque ele tem um pai extremamente, como é que eu vou explicar assim, extremamente equilibrado com as leis sistêmicas. Um pai que talvez por cultura do momento foi um pouco mais enérgico do que o Carlos Mário poderia desejar. Ok, mas como eu falo, o pai e a mãe, eles fazem o melhor que podem com os recursos que eles possuem. Mas os valores do pai do Carlos Mário são passados. Os valores que ele quer passar né, dele como pai para o filho são bastante estabelecidos e estabelecidos de forma funcional. Mas cada um é responsável pelas suas escolhas. E Carlos Mário escolheu não aprender com o pai. Ele escolheu o caminho mais fácil, portanto, foi responsável por algumas mortes durante a trama. E, como Bert Hellinger diz, essa é a exceção, então, das constelações familiares, quando a pessoa perde o direito de pertinência, perde o direito de pertencer a esse sistema. Carlos Mário precisaria botar na veia, na caixa d'água, sei lá onde, Syrian Rule, né? O soro da verdade. Agrimony é um floral para quem usa máscaras para ocultar sua ansiedade. E fica nítido, ele é o típico Agrimony no extremo. É uma pessoa que foge para vícios, né? Para fumo, para álcool, para sexo, promiscuidade, trapaças, mentira, ele foge, foge para a vida material, ele foge de tudo em função de uma mágoa, de uma de um trauma infantil, né? De algo que ele alimentou pela vida inteira dele. A escolha que ele teve, na verdade, de olhar sobre um ponto de vista negativo desde muito novo e alimentou pela vida inteira, e aquilo tomou uma proporção muito grande. Então, por isso também, Unitatum, para cuidar dessa criança interior. Trazer um abraço da grande mãe integradora interna, certo? Talvez se ele tomasse esse floral, ele tomaria jeito. Márcia, todas as leis sistêmicas disfuncionais também, mas ela faz um movimento muito lindo durante a trama. Ela revê alguns conceitos, ela se reconstrói, ela se permite ser diferente, ela se permite se reavaliar, mudar o rumo. É muito bonito, assim, de perceber a força que ela faz quando ela percebe que está no caminho errado e que vai ser difícil, mas que ela tem como recuperar, como retomar. Então, Five Corners para se sentir merecedora, Larte para a autoestima, Madre Silva para se libertar, então, desse passado, né? O apego a essas lembranças, essa forma de ser que ela alimentou por bastante tempo, né? Ela tinha também um comportamento autopunitivo, passou por algumas agressões e custou a se sentir merecedora de ser livre daquilo, né? Então, esse floral com certeza ajudaria. E para quem se envolveu com coisas negativas, coloquei aqui até entre aspas, porque esse floral ajudaria também nesse trecho, vamos dizer assim, da história de vida dela. Eu fico tentando não dar tanto spoiler na vida da Márcia, né? Carmença, meu Deus, leis sistêmicas equilibradas e funcionais. E também muito interessante da gente perceber que a Carmença é uma mãe que faz papel de pai em vários momentos. O quanto é difícil a gente estabelecer de uma forma funcional e equilibrada um papel que não é nosso, né? Ela até revê alguns comportamentos, algumas escolhas, de uma forma muito funcional e muito madura. A Gaviota, que é filha da Carmença, em vários momentos mostra que ela tem o pai internalizado.
Ela mostra em alguns momentos que tem um papel de pai, uma referência de figura de autoridade de pai, também no seu Octávio Valerro, né, que é o cafeicultor, né, de onde elas trabalham, da fazenda, da finca onde elas trabalham, e elas admiram muito esse homem, né, um homem com grandes valores, um homem muito justo, elas aprendem muito com ele, sempre mantendo as leis sistêmicas. Então, elas sabem o lugar delas. Elas se posicionam sempre com uma admiração, uma honra muito grande por estarem ali trabalhando para aquele homem, podendo aprender com ele valores pessoais, valores de vida, né, lições de vida, mas sempre estando no lugar delas. É muito bonito de ver, muito bonito mesmo. E a Carmença precisa de impatience, meu Deus, porque essa filha, né, gente, uma mãe que criou com tanto amor essa filha, e essa filha passando por tantos desafios, rompendo barreiras, né, emocionais, físicas, geográficas, e ela, uma mulher madura, vivida, mas de uma história muito humilde, que soube deixar, como é que eu vou dizer, deixar de lado seus medos totalmente compreensíveis, né? Mas para impulsionar, para apoiar essa filha. Mas haja impatience, né? Haja impatience para essa paciência de poder deixar a filha perceber as coisas no ritmo dela, sofrer, chorar, lutar da forma dela. Em muitos momentos fica claro de ver que a Carmença não escolheria certos rumos que a gaviota escolheu, mas que seria por medo, seria por proteção. E ela não deixa essa proteção falar mais alto, ela não deixa esse medo falar mais alto. É um amor de mãe que sobrepassa essas barreiras, né? Bem ao contrário da Dona Júlia, que é super invasiva, né? Sergipe para aliar disciplina e persistência, porque ela precisa ser muito disciplinada e persistente, especialmente no final, quando elas têm um projeto profissional juntas, né? E ela ainda com outros papéis familiares, vamos dizer assim, papéis novos familiares, né? Um papel de avó, por exemplo, de empresária, né? Então, de cafeicultora, são vários papéis novos que ela vai adquirindo ao longo da série, que é muito bonito ver. Então, ela precisa realmente aliar essa disciplina com persistência. E, na verdade, eu não achei uma foto do Wilson Briceño, então eu trouxe a foto da Margarita Briceño para representar o Wilson, porque eu não poderia deixar de falar do Wilson, então eu não tenho uma foto desse personagem, mas ele é irmão da Margarita, e é outro ponto muito interessante de se avaliar da lei sistêmica. São irmãos, passaram por situações semelhantes, bem doloridas, um passado bem dolorido, bem doído, e escolheram caminhos totalmente diferentes. Wilson perde o direito de pertinência ao seu sistema familiar, porque foi responsável por algumas mortes. Ele faz um movimento extremo, mais tardio do que a Margarita, né? A Margarita tem um movimento um pouco anterior ao Wilson, só que a Margarita também, de alguma forma, nem era para falar da Margarita, mas acabava falando, ela carrega, né, rancores, mágoas, dá para perceber assim que essa dor do passado ainda atua muito nela, ela se pune um pouco nos relacionamentos, né? Precisaria também de floral para autoestima, mas o Wilson, Madre Silva, né? Pinheiro Libertação, Unitatum e Five Corners. Ele precisa se sentir merecedor de se libertar desse passado, ele precisa de acolhimento para essa criança interior, ele precisa realmente deixar esses hábitos arraigados do passado, né? Então, gente, de novo, assim, ó, é uma série que é bastante completa, avaliada sobre esse olhar, né, da visão sistêmica das constelações familiares. É uma série na qual eu agradeço muito, especialmente eu tenho acompanhado, né, a Laura Londono, que é a Gaviota, no Instagram, e a gente percebe que ela tem muito de gaviota.
Parece que ela e o personagem estão muito fundidas, assim, porque os valores que ela coloca como mulher, como, como filha, como mãe, na série, eu percebo presente na vida dela. É muito bonito de ver. E acompanho também o William Levy, que é o Sebas, meu Deus, fôlego, mulheres, fôlego, né? Um rapaz muito bonito e que também demonstra, principalmente na série, né, essa construção de alguém que tem valores muito justos, valores muito bonitos, mas que nem sempre consegue se posicionar. E o posicionamento é muito necessário. Tem um ensinamento, né, que eu aprendi com um professor sobre a constelação familiar, que diz que o posicionamento é divisivo. Em alguns momentos é importantíssimo se posicionar. A gente não pode ficar em cima do muro sempre. O Sebas, por ficar em cima do muro, por não querer brigar, por não querer, assim, sabe aquela coisa de eu dou um dente para não brigar e a dentadura inteira para não sair de uma briga, ele precisaria um pouco mais entrar em brigas, né? Vamos dizer assim, defender mais a sua opinião, porque chega um momento que ele percebe que se ele não se posicionar, ele vai se dar muito mal, e quase se deu. Então, tô parando por aqui, porque senão daqui a pouco vou dar mais spoiler. Quero muito saber se assistindo esse vídeo ficou um pouquinho mais claro as leis sistêmicas, talvez na tua mente, né, na tua cabeça. Quero saber sobre esses florais e, claro, quero saber se tu assistiu a Gaviota, né? Café com aroma de mulher. E se tu gostou, vamos compartilhar um pouco mais, porque daí se tu assistiu, a gente pode falar sem melindres dos spoilers, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.